Olá, sou Marcela Berg, professora de Química no curso Mais à Prova. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, clique no sininho, ative aí para você receber todas as notificações das nossas aulas e não perder mais nenhuma. A aula de hoje nós vamos falar sobre estequiometria de reações com reagente em excesso. Esse é um assunto que causa muito terror em todos os alunos, a maioria tem dificuldade. Mas vocês vão ver na aula de hoje que não é esse bicho de 7 cabeças todos. Vamos à aula? A estequiometria é a forma que nós temos de calcular as quantidades de reagentes e produtos em uma reação. E ela segue sempre as leis ponderais, que são a lei de Lavoisier e Proust. Na lei de Lavoisier, ele diz que a massa de todos os reagentes e produtos antes e depois da reação permanece constante se a gente estiver trabalhando num sistema fechado. E as leis ponderais que nós temos são a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Na lei de Lavoisier, ele diz que a soma das massas de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado sempre permanece constante. É aquela famosa frase, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a massa de todas as substâncias em um sistema fechado sempre vai permanecer a mesma, independente de qual transformação química esteja ocorrendo ali dentro. Bom, segundo Proust, ele diz que as massas das substâncias sempre reagem nas mesmas proporções definidas. Elas sempre seguem a mesma proporção. E além disso, a fórmula também das substâncias sempre segue a mesma proporção de elementos, independente se a substância foi criada naturalmente ou gerada artificialmente. Então, na química, é como se fosse na nossa cozinha. A gente faz as reações químicas seguindo essas proporções. E, por exemplo, quando a gente está lá em casa fazendo uma receita de brigadeiro, a gente vai usar uma colher de manteiga, por exemplo, uma lata de leite condensado e, por exemplo, 2 colheres de chocolate. E a gente consegue um prato de brigadeiro. Se a gente tiver mais pessoas em casa ou a gente tiver com muita vontade de comer brigadeiro, então a gente pode dobrar a receita. Só que aí todos os ingredientes têm que ser dobrados da mesma maneira, para a gente obter no final 2 pratos de brigadeiro. Num dia de festa, tem muita gente, então agora a gente vai quadruplicar essa quantidade. Então todos os reagentes que são, no caso da nossa cozinha lá, todos os nossos produtos, ingredientes, vão ter que ser quadruplicados para a gente ter no final 4 pratos de brigadeiro. Então na química, da mesma maneira. Se eu tenho ali, por exemplo, a reação da água gerando hidrogênio com oxigênio, e eu quiser dobrar essa quantidade, quadruplicar, triplicar, todos os reagentes e produtos devem ser dobrados, triplicados, quadruplicados, da mesma forma. E a soma dos átomos antes e ao final da reação sempre vai permanecer o mesmo. Bom, o cálculo estequiométrico, ele necessita de ter uma reação química. E nessa reação química ou equação química, a gente tem representados as fórmulas de todos os reagentes e produtos. Os reagentes são os que estão no início, os nossos ingredientes lá na cozinha. E os produtos é o que a gente vai obter ao final. Além disso, uma coisa muito importante a gente tem que considerar os coeficientes estequiométricos, que são os numerozinhos que estão na frente das substâncias. Eles é que dão a proporção, a quantidade que deve ser misturada de cada substância. Além disso, a gente tem uma outra proporção, que é a proporção estequiométrica, e é essa que todo mundo tem muita dúvida, porque tem aquela palavra muito temida do mol. Bom, o mol nada mais é que uma unidade de grandeza para medir quantidades, na verdade, entidades químicas. Então, como as partículas, moléculas são coisinhas muito pequenas, eles necessitavam de uma unidade. No dia a dia, a gente tem, por exemplo, a dúzia, para representar 12 ovos, por exemplo, 12 laranjas, 12 limões. Mas na química, a gente precisava de uma unidade que abordasse melhor essas entidades químicas. Então, a gente usa o mol. E esse mol, a gente fala que em um mol a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, partículas, elétrons, qualquer entidade química. Então, um mol cabe 6 sextilhões de unidades químicas. É um número muito grande. E
Para trazer ele para a nossa realidade, a gente faz essa relação com massa molar, massa atômica, para passar para gramas essa quantidade, para saber em um mol quantos gramas eu tenho de determinada substância. Ou, se a gente estiver trabalhando com produto gasoso, a gente pode usar o volume molar dos gases para passar então essa unidade para litros. E nas condições normais de temperatura e pressão, o volume utilizado é 22,4. Vou falar um pouquinho mais sobre massa atômica, massa molar e massa molecular agora. A massa atômica é aquela massa que a gente encontra na tabela periódica. Então, por exemplo, a massa do carbono, que é 2,01. E a massa molecular ou massa molar, elas têm o mesmo valor, o que muda é a unidade. A massa ela é calculada pela soma de todos os átomos, de todos os elementos, a massa de todos os elementos que tem uma fórmula. Então, por exemplo, no ácido sulfúrico é H2SO4. A gente tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. E aí, para calcular a massa molar, a gente utiliza 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, uma vez a massa do enxofre, que é 32. Isso a gente pega sempre da tabela periódica, essas massas dos elementos. E o oxigênio são 4, então é 4 vezes a massa dele, de 16. E aí, somando tudo, dá 98. Se a gente está usando só unidades da tabela periódica, só elementos na tabela periódica mesmo, a gente fala que é 98U, unidade de massa atômica. Mas, quando a gente quer usar no cálculo estequiométrico, a gente passa para grama por mol, que é para ficar mais palpável para a gente, né? Passar para grama. Então, em 1 mol de ácido sulfúrico, a gente tem 98 gramas. A proporção estequiométrica, ela pode ser exemplificada como nessa reação entre o nitrogênio e o hidrogênio, formando amônia. Então, nessa reação, a gente tem uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 moléculas de hidrogênio e formando 2 de amônia, NH3. Então, quando a gente vai fazer a proporção, a gente sempre tem que tomar cuidado. Tenho 1 mol de nitrogênio, 3 de hidrogênio, 2 de amônia. Aí, a massa fica multiplicada pelos coeficientes estequiométricos. A massa molar do nitrogênio é 28 gramas. Como tem 1 mol, vai continuar sendo 28 gramas nessa reação. Mas o hidrogênio, por exemplo, que são 3 mols, e cada mol eu tenho 2 gramas da substância, que seria a massa molar dele, então nessa reação eu teria que reagir os 28 gramas do nitrogênio com 6 gramas de hidrogênio. E a amônia seria formada em 34 gramas, que é 2 mols e cada mol pesa 17 gramas. Entenderam? Tá tudo ok até aí? Então, olha só, se no exercício pedir quantas partículas, quantas moléculas que tem da substância, eu vou falar ali, no caso do nitrogênio, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. No caso do hidrogênio, vou ter 3 vezes os 6 vezes 10 a 23, porque são 3 mols. Então, no caso, eu vou ter 18 vezes 10 a 23. E a amônia também eu tenho que multiplicar por 2. Vai ficar 12 vezes 10 a 23 moléculas. Volume, mesma coisa, sempre multiplicando os coeficientes estequiométricos pelas unidades. No caso ali do volume, se tiver na CNTP, que é o 22,4, ok? E as reações com reagente em excesso. Nossa, todo mundo sofre com isso, os alunos têm muita dificuldade, mas calma, não é bem assim. Vamos pensar no cotidiano. A gente tem ali de novo aquela reação do nitrogênio com hidrogênio formando amônia. E embaixo nós temos uma montagem de uma bicicleta. Então, para montar uma bicicleta, nós temos ali 4 bicicletas que eu quero. Então, eu vou precisar de 8 rodas, 4 quadros e 4 conjuntos de pedais. Então, eu consigo montar direitinho a bicicleta. Mas, se acontecer de eu colocar 5 quadros e 5 conjuntos de pedal e não aumentar o número de rodas, esse quadro e esse pedal vai sobrar, não tem como eu montar. A mesma coisa é a reação química. Tudo acontece nas mesmas proporções. Então, ali o quadro e o pedal foi a mais, está em excesso. E a roda, ela, como faltou, acabou me limitando de montar outra bicicleta. Então, a gente fala que seria o reagente limitante.
E no caso da reação química, se eu aumentar a quantidade de hidrogênio, ele vai sobrar no final, ele não vai precisar. Se eu estou colocando extra, só que a reação obedece à proporção, então ele acaba sobrando ao final. E aí ele vai ser o excesso. O nitrogênio que reagiu totalmente, a gente chama de reagente limitante, porque quando ele acaba a reação. Então, vamos lá, mais um exemplo aqui em proporções. A gente tem ali 10 gramas de chumbo e 1,55 gramas de enxofre para formar sulfeto de chumbo. Então, quando esses dois reagem, eles reagem numa proporção exata e aí vai formar 11,55 gramas do sulfeto de chumbo 2. E agora, se eu tivesse dobrado a quantidade de enxofre, não vai adiantar, o produto formado vai ser a mesma quantidade, 11,55. O que acontece é que no final, junto com o sulfeto formado, vai ter também um restinho de enxofre que não reagiu. Mesma forma, se eu aumentasse a quantidade de chumbo, isso não faz aumentar meus produtos, só faz sobrar reagente junto com os produtos no final da reação, porque eles sempre vão seguir a mesma proporção estequiométrica, ok? Tá tranquilo até aí? Vamos fazer um exemplo de aplicação? Então vamos lá. Então, esse é um exemplo da FUVEST e vamos lá na leitura. O cromo metálico pode ser produzido pela reação do Cr2O3 com alumínio segundo a equação 2 alumínio mais Cr2O3 formando Al2O3 mais 2Cr. Supondo a reação completa, a massa de cromo produzida pela reação de 5,4 gramas de alumínio com 20 gramas do Cr2O3 é... Então, aqui no exemplo, nós temos 5,4 gramas de alumínio e 20 gramas do Cr2O3. E está perguntando qual a massa que nós vamos obter do cromo. Então, todas essas substâncias que estão envolvidas, nós vamos precisar de ter a massa molar ou massa atômica, para fazer a proporção do número de mols. E uma outra coisa, uma dica muito importante é que toda vez que tiver a quantidade dos dois reagentes, quer dizer que uma delas pode estar errada. É um grande indício de ser estequiometria com reagente em excesso, porque para calcular a quantidade do cromo, bastava ou a massa do alumínio ou a massa do óxido de cromo. Então, esse é um indício de uma reação com excesso. Primeira coisa que temos que fazer, então, é verificar se realmente há ou não um excesso de reagentes. Vamos lá. Como que nós fazemos isso? Na primeira linha, geralmente, a gente coloca qual a massa que ocuparia 1 mol dessas substâncias envolvidas. Então, pela massa atômica, 1 mol de alumínio é 27 gramas. Só que aqui são 2 mols de alumínio. Então, eu vou ter 2 vezes 27. 54 gramas. Aqui não tem número nenhum, isso significa que a gente tem apenas 1 mol do óxido. O mol dele é 152 gramas por mol. Como que eu obtive esse número 152? Pela soma das massas de todos os elementos aqui. Eu tenho 2 vezes a massa do cromo, que é 52, 3 vezes a massa do oxigênio, que no caso é 16. Somando tudo, dá o 152. Então, pelas proporções corretas, a gente precisa de 54 gramas de alumínio reagindo com 152 gramas do óxido. Mas no exercício não são essas quantidades, né? 5,4 e 20. Então, vou fazer uma regrinha de 3 aqui embaixo para a gente verificar qual reagente está ou não em excesso. Eu preciso usar aqui as massas. 54 gramas de alumínio reagem com 152 gramas do Cr2O3 e eu uso aqui a massa que o exercício me deu, a massa de um dos dois. Vou usar primeiro a massa do alumínio. Então, se 5,4 gramas reagiria com X. Aqui a gente faz uma regra de 3. Multiplica 5,4 vezes 152,
divide por 54. Se a gente quiser, pode até fazer de cabeça esse, porque esse número a gente pode perceber que ele é 10 vezes menor. Então aqui, no caso, proporcionalmente, 152 também vai dar 15,2 gramas. Aí vamos analisar agora o resultado. Eu estou dizendo que 5,4 gramas reagiria totalmente com 15,2 gramas. O exercício colocou que nós temos 20 gramas do óxido. Bom, 20 já é um excesso. Então, essa quantidade está em excesso. E esse é o reagente limitante, então. Bom, já achamos quem está em excesso, quem é o reagente limitante. Agora, temos que calcular a quantidade do cromo. Sabemos, então, que aqui a proporção correta é 5,4 desse, reagindo com 15,2 gramas desse aqui. Bom, essa quantidade foi calculada por nós. Então, eu recomendo que quando vocês forem calcular qual a massa de cromo obtida, vocês utilizem a massa do reagente que foi dado pelo exercício, no caso o reagente limitante, para não haver nenhum tipo de erro. E se você tiver, por acaso, errado na continha aqui, não propagar esse erro para frente, ok? Como que nós fazemos para calcular? Vamos ter que fazer a proporção do alumínio com cromo. Lembrando que a massa do cromo de cada mol é 52. Então, eu vou reescrevê-la aqui só para ficar mais tranquilo da gente visualizar. Vamos relacionar alumínio e cromo. A massa do alumínio é 54. A massa do cromo, 2 vezes 52, 104 gramas. E aqui eu tenho 5,4 reagindo para formar X. Bom, de novo a regra de 3. E de novo aqui dá uma diferença de 10 vezes o valor. Então, nós vamos obter 10,4 gramas de cromo. Voltando ao exercício, nós podemos perceber que é a letra C. Ok, pessoal? Entenderam? Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, manda para os amigos. Não esqueça de continuar seguindo os nossos vídeos. Comente aí embaixo também sobre dúvidas que vocês possam ter ou então sugestões dos próximos temas. E não esqueça de deixar o sininho ativado para vocês não perderem nenhuma notificação. Até a próxima aula, pessoal!